Bom, então espero que estejam todos bem, né? A gente vai começar então a nossa aula de número 6, que vai tratar a respeito da parte da seleção de materiais plásticos, que já vai culminar na questão do nosso projetinho final aí, do nosso projeto final, que vai ser justamente o estudo, através de um método proposto, da substituição de um material não plástico por um material plástico, tá? Então, vamos seguir aí e conversar. Então, antes de mais nada, essa parte de bibliografia a respeito de seleção de materiais, eu sugiro aqui para vocês esses três autores, né? O livro do Dornelles, que traz a questão dos plásticos de engenharia, a dissertação do Santana e o Ashby, que é, né, super conceituado aí quando o assunto é seleção de materiais. A gente vai ver em seguida ali por quê, tá? Bom, da onde vem a questão da proposta de seleção, né, ou proposta de substituição de materiais, né? Se a gente for pensar os veículos, né, são um exemplo bastante interessante dada a evolução, né, que os materiais utilizados na indústria automotiva tiveram. Então, antigamente, e se a gente parar para pensar, né, o mundo de possibilidades que se abre à medida que você consegue alterar algum tipo de material. Por exemplo, se formos voltar alguns anos aí, né, por exemplo, pegar o veículo aí, o Fusca, super conhecido por todos, ele era totalmente metálico, né, a sua carcaça e tudo mais. Então, por exemplo, de um ano para o outro, você não conseguia fazer tantos modelos como a gente tem hoje, né? Devido à própria dificuldade de fabricação, de concepção de novas peças e por aí vai. À medida que você avançou na, no desenvolvimento de novos materiais, né, você hoje consegue, por exemplo, muito mais rápido, com muito mais velocidade, responder a essas demandas. Está lançando modelo todos os anos com alguma, por menor que seja, mas com alguma diferença. E isso tem todo um processo, né, envolvido nessas mudanças. Então, muitas vezes para nós, o consumidor final, pode parecer algo, né, banal. Todo ano você tem um modelo novo de veículo, mas que na realidade não é, né? Então, daí surge então essa necessidade de estar atento a essas possíveis substituições, né? E de um modo geral, todos os modelos que a gente vai ilustrar em seguida, eles vão tratar de alguns aspectos, porque, né, quando a gente vai buscar a substituição de um material, né, simplesmente, né, até de uma forma bem simples e didática, né, é a mesma coisa quando, por exemplo, você vai fazer um bolo. E você vai fazer um bolo para alguém que é intolerante à lactose. Então eu vou simplesmente mudar, né, ao invés de usar, sei lá, o leite ali, né, que vai dar problema, o creme de leite, o leite condensado, eu vou usar um especial que não tem lá a proteína da lactase. Enfim, né, fazer essa mudança. Mas de repente o bolo não vai sair da mesma forma, né? Você vai ter que mudar alguma coisa no seu processo. Então, se eu mudo, né, um material, o processamento pode ter que mudar também, né? Outro aspecto a ser observado é a própria estrutura, né, seja molecular desse novo produto, as propriedades, né, se eu faço uma mudança no tipo de material, preciso estar atento se ele vai atender as propriedades necessárias e aonde esse material novo será aplicado, né? Então, o modelo proposto por Tomás e Botta, ele leva em conta esses aspectos: aplicação, processamento, propriedades e estrutura, né? Vocês vão ver que isso vai ser comum aqui, né? O modelo do Ashby, né? E eu estou citando mais de um justamente para que vocês fiquem com clareza nisso. O Ashby fala dessa e note que eles são correlacionados, né? Então não dá para mudar só um e pensar que ele não vai afetar os demais. Então a gente precisa estar atento a isso. Você tem a função desse novo material, a forma, o processo que ele vai ser fabricado e o próprio material em si. O modelo de Santana vai levar em conta, né, a forma, a estrutura, o processamento,
propriedades, a própria função. E dentro das propriedades, a gente precisa ressaltar as principais, né? Quando eu vou selecionar um novo material, eu preciso pensar nas propriedades mecânicas desse material, né? Tensão de cisalhamento, teste de tração, elétrica. Esse é um material que pode ou não, deve ou não conduzir, né? Se ele é isolante. Questões térmicas. Ele precisa resistir a altas temperaturas? Quais temperaturas? Né? O que acontece? Ele vai deformar? Ele vai romper? Magnética, ótica, deteriorativas. Né? Então, ou seja, por exemplo, se ele tiver contato com raios ultravioleta, uma tubulação exposta, com o passar do tempo ela vai romper, ela vai se deteriorar. E ainda propriedades sensoriais e de percepção. Um exemplo clássico aqui que a gente pode trazer de como uma simples mudança, uma simples alteração, que no caso aqui nem foi uma substituição tão grande no material, mas sim uma adição, né, que é o exemplo da lâmpada de vapor sólido que a gente tem aqui. Então, esse gás ele fica numa alta temperatura, né, aqui dentro, chega a 1000 graus Celsius, dentro desse cilindro translúcido de alumina, né? Então eu tenho ali o receptáculo. O que acontece? Eu posso ter a alumina porosa, né, que forma aqui esse cilindro, esse invólucro, tá? E quando eu tenho esses poros, que a gente pode perceber aqui na microestrutura, ele causa um espalhamento de luz, ou seja, eu vou ter uma lâmpada opaca. Poxa vida, lâmpada opaca não é legal, não é o que a gente está procurando, né? Então, estudou-se e chegou-se à substituição e à inclusão de 0,1% de óxido de manganês, desculpa, enrolou a língua aqui, que essa inclusão, essa adição, gera um material totalmente translúcido sem poros de alumina. Então, olha só, né, que bacana, ou seja, uma simples mudança na composição, e aí eu tenho uma lâmpada, né, eu quero utilizar o máximo possível dessa lâmpada. Então, aqui está um exemplo desse tipo de substituição de materiais. Os métodos de seleção de materiais e processos, ele pode se decorrer em algumas fases e etapas. Então, eu posso ter um método do tipo por análise, em que eu vou buscar materiais pelos seus atributos desejados ou ainda condições restritivas. Outro tipo seria método de seleção por similaridade. Então, ou seja, eu vou substituir um material e eu utilizo um projeto similar já pré-existente como ponto de partida. Um outro método de seleção por síntese, então eu vou atrás da busca de informações sobre materiais e processos em produtos que já existem, ou ainda uma coisa mais relacionada à inspiração, seria uma livre busca por materiais e processos de forma aleatória. Então, tem diferentes formas de tentar encontrar uma resposta aí mais adequada. Com relação aos processos, ele pode ser entendido como um papel secundário nessa escolha, né? Porque nem sempre você vai, de repente, ter que desenvolver ou nem é viável desenvolver, de repente, um novo processo de fabricação desse material, né? Então, geralmente isso vai passar aí por algumas fases. E nem sempre, então, eu vou ter um embasamento puramente técnico ou econômico nessa seleção. O método clássico, mais conhecido e utilizado de seleção de materiais, né, ele parte aí do trabalho do Ashby das décadas de 80 e 90, em que eu vou verificar, né, o comportamento e propriedades dos materiais com relação ao seu desempenho aplicado, né? Só que o que acontece? Como a gente viu lá anteriormente nos métodos, não é apenas um fator que eu devo analisar o que eu posso, ele vai estar atrelado com outros fatores. Então, ou seja, uma combinação de fatores, de propriedades. Ou, por exemplo, resistência e peso, eu quero algo que seja resistente com menos peso. Rigidez e custo, eu quero algo rígido, mas com custo reduzido. Como eu consigo isso? Né? E aí, as cartas de seleção propostas por Ashby, que nada mais são do que gráficos onde eu tenho a comparação de duas características, por exemplo, o coeficiente de elasticidade de Young com a densidade do material, tá? Vai poder então estar sendo utilizado
para essa avaliação. Depois a gente vai mostrar um pouquinho. Como que isso se dá? Então, eu tenho um universo de materiais conhecidos, certo? E a partir deles eu vou seguir alguns passos. O primeiro é a aplicação das limitações primárias. Já vamos ver o que vai ser, o que serão essas limitações. O segundo seria a lista de materiais candidatos. Então, limitei, sobrou um universo lá de possíveis materiais, de candidatos. Aplico as limitações secundárias, reduzo mais ainda a minha lista. Depois vou analisar outros aspectos, como processo de manufatura, acabamento e fatores econômicos, por exemplo, né? Então, é claro que todo mundo quer a bicicleta mais leve possível, mas nem todo mundo está disposto a pagar 40, 50, sei lá, 100 mil reais numa bicicleta de fibra de carbono por ela ser mais leve, né? Então, tem tudo isso aí envolvido. Para daí chegar na seleção do material, feito o teste de falha e verifica se vai funcionar ou não para a referida questão. Bom, como eu citei ali anteriormente, as limitações primárias são o quê? Aquelas não negociáveis, né? Aquilo lá não tem como fugir. Então, por exemplo, temperatura de uso, condições do ambiente em que a peça está submetida, se essa peça é um isolante ou condutor, né? Então, por exemplo, uma peça que vai num poste em contato com um cabo de alta tensão, ela tem que ser uma peça isolante, não tem o que negociar. Não adianta eu dizer que eu quero que ela seja mais bonita, só que ela não vai ser isolante. Ah, mas ela é bonita. Não faz mal, não tem problema. Eu preciso que a limitação primária é que ela seja um isolante, né? Limitações secundárias já seria uma combinação de propriedades visando maximizar desempenho. Então, essa combinação ela pode ser chamada de índice de mérito ou de desempenho, que vai ser o quê? Agrupamentos de propriedades no qual maximiza algum aspecto de desempenho. Sobre as cartas de seleção, eu já comentei, né? Cada propriedade de um material de engenharia, ele vai possuir uma faixa características de valores, onde ele vai trabalhar dentro daquela faixa e vai poder ser aplicado dentro daquela faixa. Essas cartas nada mais são do que gráficos de uma propriedade em comparação à outra. Geralmente utiliza-se então a escala logarítmica para incluir todos os materiais. E aí, os dados de uma classe de materiais está agrupada num envelope de propriedades. Opa! E aí, o mais famoso e mais utilizado e conhecido são os mapas ou diagramas de Ashby, que vão ser então esses gráficos onde eu tenho ali a representação de uma propriedade ou característica contra a outra. Então, esses mapas eles são extremamente úteis na seleção dos materiais. E aí eles são construídos a partir da compilação de dados tabelados e apresentados na literatura de forma gráfica, facilitando justamente a nossa visualização e a identificação do material ou classe de material mais adequado, né? Aqui tem um link, tá? Depois vocês vão utilizar então para o trabalho, né? Ou podem utilizar para o trabalho. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês o que eu estou falando aqui, tá? Então, quando eu abro a página aqui, deixa eu ver como é que vai ficar aqui na tela. Então tá aqui, ó, né? Os quadros de seleção de material e aí aqui eu tenho, ó, aqueles disponíveis. Então, eu vou pegar o primeiro aqui, o módulo de Young e densidade, tá? Aí ele vai abrir, olha só que bacana aqui. Então, eu tenho aqui, né? Ele vai mostrando, né? Dentro aqui, densidade, né? Que é quilos por metro cúbico. Materiais mais densos e menos densos. E aqui, materiais mais flexíveis e menos flexíveis. Né? Então, eu tenho desde MDF aqui, né, que são produtos de madeira, até compósitos, cerâmicas, né, metais. Então, e aí eu tenho as faixas, né, de trabalho aqui, ó, né, os polímeros aqui, as poliamidas ficam nessa faixa, tá? Então, é bem interessante para a gente utilizar, né, na seleção de materiais. Bom, com relação aos processos, né, dessa processo de substituição, você acaba se baseando naquilo que já existe. Então, não se utiliza um método específico,
para selecionar os processos, né? Então, leva-se em conta, em geral, a própria experiência do profissional, o que pode acarretar pouca inovação. Então, o ideal é o quê? Pesquisa procurando, né, o material que vai ser utilizado naquela aplicação. Em geral, é isso que é feito, né? E a utilização da folha de dados para substituição. Então, aqui está um exemplo, né? Então, eu tenho aqui, ó, o processo de extrusão do polipropileno. Quais são as características que eu consigo obter? Está aqui, né? As unidades e os valores encontrados. Então, a densidade dele, né, no processo de extrusão vai ser aqui, 0,9 gramas por centímetro cúbico. O módulo de flexão está aqui, 1,09, né, gigapascal. 29 megapascal na tração. Então, essas características, tá, pessoal? Essas propriedades vocês vão precisar também depois para desenvolver o trabalho de vocês, né? De acordo com as propriedades do material que vocês vão analisar. Aí, falando dos tipos, né? Eu tenho a análise por similaridade. Então, que vão ser justamente os bancos de dados. Hoje já existe, né? Com o advento da informática, facilitou muito a nossa vida. E esses bancos de dados informatizados que auxiliam na seleção de materiais, né? Embora um pouco limitados, né, mas eles são bastante utilizados no dia a dia da indústria, né? E aí eu deixo aqui esses links para vocês. Então o AIDS é um dos mais utilizados, ele é bastante confiável. O detalhe é que alguma coisa você vai ter que pagar para usar, né? Você tem o Campus Plastic, ou Campus Plastic aqui, que são dados de fabricante, e o MatchWeb, que inclui também uma gama enorme de materiais aí para você comparar. Além disso, né, você tem os fabricantes desses materiais, né, porque você pode desenvolver um novo material e terceirizar essa fabricação, né? E aí, aqui tem 4 fabricantes, aí, fornecedores, né, que geralmente nos próprios sites disponibilizam seletores de materiais também para ajudar esse processo de substituição. Certo, gente? Feito esse preâmbulo, essa fala a respeito desses métodos e processos, né, que são bastante utilizados na indústria para substituir materiais, a gente vai para o nosso projeto final, que é nada mais nada menos que uma proposta de substituição de materiais, tá? Qual que é a ideia? Vocês vão ter que escolher qualquer material, né? Uma peça, na verdade, a gente vai basear numa peça para que a coisa fique mais tangível, né? Até para avaliar a aplicação dela e tudo mais. Qualquer peça de um material não plástico, né? Então, sei lá, o para-choque do Fusca, né? O para-choque de Fusca é uma peça não plástica. Aí eu vou levantar as principais funções e propriedades necessárias para aquele material. O que tem que ter o para-choque do Fusca? Para que ele serve? Que tipo de propriedade ele tem que ter? Feito isso, eu vou definir qual material plástico vai ser adequado para tal aplicação por meio justamente das ferramentas de seleção. Então são 2 etapas, né? Agora falando do trabalho. Essa primeira, tá? Que já tem data aí para o dia 8 de março, para que vocês façam a entrega, tá? E essa segunda, que é então o resultado final do trabalho, né? E aí aqui, claro, vocês vão, além de ter que justificar o porquê vocês escolheram, né? E aí, pessoal, né, vamos usar a criatividade, não vão se prender, né, por exemplo, em determinados critérios, né? Vamos pensar fora da caixa e tentar alguma coisa nova, né? Não vamos estar se limitando aí por algumas questões. O negócio é vocês justificarem a escolha, né? Não preconcebam ou não façam um preconceito da ideia de vocês, certo? E também definir um fornecedor, né, para essa possível alteração aí, certo? Então, essa primeira, deixa eu ver aqui, né? Essa primeira etapa, tá? Vocês vão utilizar essa tabelinha aqui, que é um Excel, que está disponível para vocês lá já também, né? Aqui eu estou pegando o exemplo então, né? Quais são as principais funções do meu produto? Ele tem que ter estabilidade dimensional, suportar vibrações, suportar a temperatura, suportar ou permitir a circulação de óleos refrigerantes, não deformar-se, ser resistivo à abrasividade, não incendiar, por exemplo, tá?
Dadas essas funções desse meu produto fictício, quais são as propriedades relacionadas, né? Então, e aí eu coloco aqui, né? Essa contração e dilatação térmica tem que ser baixa, né? É importante fazer essa análise, né, do direcionador, se eu quero que quanto mais melhor ou quanto menos melhor, né? Agora, vibração, eu quero um alto valor no teste Sharpe, né, ou no teste de impacto. Temperatura, eu quero um alto valor de temperatura de uso, uma alta resistência química, alta rigidez, alta resistência à abrasão e alta resistência à chama. Então, essa é a primeira etapa que vocês vão fazer, tá? Então, levantar essas primeiras principais funções, conseguir relacionar essas funções com propriedades que eu consiga medir, porque justamente o método que a gente vai utilizar vai precisar dessa tabela aqui, perfeito? Além disso, definir o tipo de processo que vocês vão utilizar para obter a peça, também justificar a escolha, e por fim fazer uma análise desse resultado, né, levando em conta as vantagens e desvantagens de tamanha substituição, tá? Então, como que isso vai ser avaliado, pessoal? Até dia 8 de março, vocês vão entregar aquela primeira etapa lá pelo Moodle, né, via a planilha de Excel sugerida. E as apresentações orais vão acontecer no dia 22 de março ou no dia 5/4. E o que vocês precisam efetuar de entrega lá no Moodle é somente de um PDF do PowerPoint de vocês, tá? Lá vocês vão ter que contemplar todas essas etapas. Os grupos podem ser de 2 ou 3, ou ainda, se alguém quiser, pode fazer individual também, tá? Qual vai ser o modelo, né, o método que a gente vai utilizar para selecionar os materiais? É um método que foi desenvolvido aqui pelo pessoal do LADEP, da UDESC, que se baseou nos princípios lá da ferramenta do QFD, né, da Casa da Qualidade. Vocês, creio eu, que já viram isso, né? Então você vai ter, a partir daquelas propriedades levantadas, os requisitos técnicos, você vai dar pesos para esses requisitos. A partir disso sai uma matriz de correlação que vai influenciar a tua matriz de seleção. A partir disso, dessa matriz de correlação, você vai levantar possíveis materiais e ele vai te ranquear através de uma priorização dos valores das propriedades aqui alcançadas, certo? Bom, eu vou falar aqui brevemente e depois vou mostrar para vocês um exemplo que eu tenho ali que também vai estar disponível para vocês lá na página do Moodle. Então, o objetivo, pessoal, da matriz de avaliação é traduzir os requisitos técnicos das peças em propriedades típicas dos materiais, como resistência à tração, densidade, condutividade térmica, resistência ao impacto, coeficiente de dilatação térmica e potencial eletroquímico. E aí você vai ter que ponderar isso, né? Se cada um desses requisitos, esse requisito é muito importante para o projeto. Esse é importante. Esse não tem nada a ver com o projeto, né? E aí você vai construir aqui, ó, a tua matriz de avaliação. Então aqui note que eu já tenho vários requisitos técnicos que vocês podem estar utilizando, né? E aí eu dou o peso aqui de 0 a 5, né? E aqui o direcionador de melhoria vai ser quanto mais melhor, quanto menos melhor, tá? Deixa eu já mostrar direto aqui no PowerPoint, no Excel, que eu acredito eu que vai ficar mais fácil, ó. Então tá aqui, ó. Então, por exemplo, prover estabilidade dimensional. Nessa minha peça lá que eu estou trabalhando, que eu peguei de exemplo aqui, ele tem um peso 3. Então, o peso 3, ó, lembrando que está aqui do lado, ó, é mediano, não é o mais importante, tá? Já prover rigidez, né, ser uma peça rígida, aí é importante. Então, ou seja, se eu tiver uma variação dimensional, não é tão problemático, né? Não é uma peça que precisa ter um ajuste tão fino. Agora, não, precisa ser uma peça rígida, né? Então, é muito importante. E aí, eu vou colocando aqui. E eu preciso fazer o direcionador de melhoria. Então, ou seja, prover estabilidade dimensional. Quanto mais, melhor, né? Agora o peso. Peso, geralmente, a peça eu quero que ela seja o mais leve possível. Então, quanto menos, melhor. Então, eu ponho -1 ou
mais um aqui. Também está aqui o direcionador de melhoria sendo explicado. Aí, pessoal, eu vou criar aqui essa matriz de correlação. Por exemplo, prover estabilidade dimensional é o meu requisito técnico. A minha propriedade é resistência à tração. Resistência à tração e estabilidade dimensional possuem uma relação forte, né? Então eu venho aqui, ó, até bem visual, uma relação inexistente, fraca, moderada e forte. E aí eu vou preenchendo o quadro aqui. Então, por exemplo, né? Prover estabilidade dimensional não tem nada a ver com condutividade térmica, né, pessoal? Então, eu deixo em branco ali. Agora aqui, ó, o peso tem tudo a ver com a densidade, né? Então, a densidade do meu material. E aí eu vou preenchendo, o que vai acontecer? Aqui embaixo, ó, essas duas partes inferiores, ele vai fazer, com base nisso, um cálculo ponderado. Então, vai criar uma importância relativa de cada propriedade relacionada com os requisitos técnicos. E já vai me classificar isso aqui embaixo. Então, para essa nossa peça, a propriedade mais importante é o módulo de elasticidade. Aí o que eu vou fazer? Eu vou atrás lá no Sharpie de peças que tenham bons valores de módulo de elasticidade. Só que não é só olhar isso. Por exemplo, em segundo, eu tenho a tensão de escoamento. Em terceiro, eu tenho a temperatura máxima de uso. E aí vem, então, o trabalho, né, do engenheiro em fazer essa análise, né, a análise dessa percepção. Tá? Feito esse quadro aqui, né, comparativo, né, entre as dois, eu vou para a matriz de seleção. A matriz de seleção, eu vou pegar aquelas propriedades dos meus materiais, aquelas que são importantes para mim, né? Vou trabalhar a unidade, é muito importante, né, pessoal? Porque às vezes você tem tabelas com unidades diferentes, então tem que ficar atento. E vou atrás do material a ser substituído. Então, por exemplo, aqui eu elenquei 4 para substituir aquele material metálico por um material plástico. Policarbonato, PBT, polipropileno e ABS, tá? E aí eu fui nas tabelas e fui buscando. Qual é a resistência do policarbonato? 65 megapascal. Qual é a resistência à flexão do carbonato? 97 megapascal e assim por diante. Agora olha só que interessante, né? A gente viu aqui que o item mais importante era o módulo de elasticidade, né? Aí vamos ver aqui o módulo de elasticidade. Se eu for pegar só pelo módulo de elasticidade, eu faria a troca pelo PP. O PP tem 150 gigapascal do módulo de elasticidade. Só que aqui do lado, ó, não está aparecendo, deixa eu ajustar um pouquinho aqui, ó. Agora sim, aqui do lado ele já me gera uma classificação, pessoal, de acordo com essa pontuação aqui do método, tá? Ele faz um cálculo em cima aqui das características e em cima da matriz de avaliação que a gente criou para gerar essa classificação. Nesse caso aqui, apesar do módulo de elasticidade ser a minha propriedade principal, né, note como o método aqui auxilia. Ele fornece para a gente que o ideal para substituir seria o policarbonato e não o módulo e não apenas o PP que tem o maior módulo de elasticidade, tá? Então assim, de uma forma resumida, é isso que vocês vão ter que fazer, né? Pegar uma peça metálica ou cerâmica, enfim, que não seja plástica e propor a substituição por um material ou uma família, né? Uma linha de produtos que sejam então plásticos, tá? Utilizando aqui essas tabelas. Então, como eu falei, essas tabelas elas estão disponíveis aqui no Moodle, tá? Vou colocar na tela aqui para vocês. Né? Então, a gente está aqui na disciplina de Introdução a Materiais Plásticos. Né? Então, assim, já temos aqui ó, uma equipe definida. Projeto final, o pessoal tem peso de 40%. As orientações que eu passei estão aqui. Dia 8 de março, passo 1, utilizando essa planilha. Entrega final. Aqui ó, eu tenho uma tabela com mais de 1000 páginas, onde você vai ter todas aquelas características e dados técnicos necessários para preencher, né, ali os quadros
com as informações, né, tabeladas de cada material, tá? E aí, claro, vão surgindo dúvidas, vocês vão me procurando. Lembrando, pessoal, semana que vem, dia 1º de março, provinha, 40% da nota. A partir das 18 horas do dia 1º de março, a prova vai ser liberada aqui no Moodle, pessoal. E aí, ó, eu tô deixando para que vocês, né, a prova já tá lá, tarefa encerrada, tem que ajustar aqui, né? Mas eu tô deixando para que vocês façam a entrega até o fim daquele dia, tá? Até o fim da noite, certo? Então, por quê? A prova ela tá bem simples dentro do que a gente tem conversado em sala, não vão ter problemas, né? Ela é toda embasada no que a gente veio trabalhando nas aulas, mas eu quero que vocês respondam elas de forma manuscrita, tá, pessoal? Manuscrita. Então, vocês vão fazer isso por mim a pedido, tá? Lembrando, pessoal, que a prova daí vale 40 e as atividades que foram feitas, ó, teve a atividade do artigo e as atividades de lista 1, 2, 3 e 4, tem os outros demais 20%. Então eu peço que, né, quem ainda está devendo e tal, dá uma olhada lá, entrega para a gente corrigir. Pode ser feito nas duplas, nos trios lá, como vocês quiserem, tá? Certo? Então, hoje seria isso, o recadinho aí para vocês e fica aberto aí quem tiver alguma dúvida, tá? Até a próxima.